Buenas! Salve todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao podcast Desver. Estou eu, Gustavo Dias, meu colega de sempre, Gil Ales. Fala, Gil. Opa, e aí? Com o nosso novo, caríssimo e querido colega Alexandre Marzulo. Salve, Alexandre. Salve pessoal, tudo bem? Beleza? E hoje um convidado do qual ele não sabe, mas eu já ouço falar há bem uns 10 anos, professor, desde quando você orientou o Marcos Beccari, esse nosso convidado aqui, que nos dá hoje uma honra e privilégio aqui de bater um papo, de criar, estabelecer uma interlocução com a gente, que é o professor Rogério de Almeida. Ele é orientador do meu orientador. Então, veja como a dignidade da coisa, né? Não é pouca. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui de praxe, tá? Depois o Rogério vai se apresentar da forma que achar mais decente. Mas Rogério é bacharel em letras, doutor em educação e livre docente em cultura e educação, todos pela Universidade de São Paulo, pela USP. Pós-doutor na Universidade do Minho, em Portugal, né? Professor titular da Faculdade de Educação da USP, né, a FEUSP, onde eu faço mestrado e tenho a honra de ter aula com ele. E professor do Rogério também trabalha com temas ligados a cinema, literatura, filosofia da educação e imaginário. E lançou recentemente o livro Cinema, Imaginário e Educação, os fundamentos educativos do cinema, justamente aliando aí, conciliando todos os seus interesses, né? Dá para baixar o livro completo, gente, o ouvinte aí que tem interesse, no portal de livros abertos da USP. Sim, existe um portal de livros abertos da USP. Digita assim no Google, que vocês vão encontrar lá só pérola, né? E uma delas é o livro do professor Rogério de Almeida. Professor, muitíssimo obrigado pela presença, tá? Por investir esse tempo aqui conosco. Sei muito bem que a sua agenda é extremamente apertada, porque além de tudo isso, o professor Rogério assim é escritor e tem representante em inúmeras comissões, instâncias administrativas também da universidade, né? E conselhos, etc. Então já vou emendar aqui uma primeira pergunta para a gente dar logo o serviço. Primeiro é assim, professor, se o cinema é uma forma de educação, por que que no colégio, quando o professor faltava aula e eles botavam um filme para a gente assistir, por que que aquilo não me parecia nem um pouquinho educativo? Pelo contrário, parecia mais matação do tempo. Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Queria cumprimentá-los aqui. Uma alegria estar aqui com o Gustavo, o Alexandre, o Gioales. Ouço também falar do Gustavo há pelo menos aí uns 10 anos, quando tive a oportunidade de orientar a tese do Marcos Beccari, aliás, uma tese brilhante. Depois o Beccari se tornou colega na Federal do Paraná e é também meu colega aqui no programa de educação da Faculdade de Educação da USP. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Adoro o título do podcast de vocês, Desver, é muito bom. E assim como o podcast também, eu ouvi alguns episódios. Eu confesso que eu gravei mais podcast na vida do que eu ouvi. Não é muito um meio assim que eu acompanhe. Eu tento assistir um filme por dia. Nem todos os dias eu consigo, né? Mas eu tento assistir um filme por dia. E eu leio todos os dias algumas páginas de ficção, fora as questões, de textos ligados a estudo, né? Ligado à pesquisa e ligado a trabalho. Participação em bancas, orientação, tal. E aí, entre essas atividades todas, não sobra muito tempo pro podcast. Embora eu reconheça assim que seja um meio muito bacana, as pessoas gostam bastante. Eu recebo muito retorno dos podcasts que eu gravo, e acho uma forma muito rica, né, de levar, enfim, conhecimento, gerar debate e poder aprofundar algumas questões, como essa que você me faz aqui logo de início, que eu achei muito boa, muito importante, porque já ajuda a desvincular alguns aspectos relacionados à ideia, tanto de cinema quanto de educação. O primeiro concordo com você, Gustavo, um dos usos perversos, né, feitos
na escola, né, usando o cinema é esse, né, de que o filme seria um entretenimento para preencher o buraco quando o professor falta. Então, primeiro já começa com uma concepção de filme, que é uma concepção de que filme é entretenimento, ou seja, ele estaria no mesmo rol dos elementos que estão ali para entreter as pessoas. Ou seja, ele não teria um aspecto formativo, ele não teria um aspecto reflexivo, ele não teria, digamos, nenhuma contribuição a dar, a não ser aquela de passar tempo, né? Então, entretenimento, passatempo, enfim, era como se classificava, né? E ainda se classifica algumas atividades que não se vê muito valor em realizá-las. Então, a primeira questão é claro que sim, existe todo um cinema de entretenimento que tem como principal objetivo mesmo fazer com que as pessoas se distraiam, né, das questões mundanas, enfim, com as quais estão envolvidas. Então, é um pouco essa ideia de que ela vai buscar diversão, né, algumas sensações agradáveis, uma distração, um passatempo, algo que tire ela das coisas importantes da vida para poder, então, se divertir um pouco. E aí, claro, na lógica da escola, não tem professor, vamos entreter essas crianças enquanto a gente não passa para a próxima aula, que seria importante. Bom, então, há aí essa concepção, né, de que o cinema seria meramente entretenimento, e há também a ideia de que o que importa na escola é o formato aula, que consiste basicamente de um professor proferindo uma série de ensinamentos que devem ser memorizados, aprendidos, exercitados, praticados pelos alunos e depois comprovados por meio de uma avaliação. E aí a gente então começa a entender o seguinte: é claro que não é todo o cinema que é educativo, é claro que não é qualquer filme que será educativo, e não quer dizer também que, por ser educativo, ele tenha que estar na escola. Então, são alguns pontos aqui para a gente começar a discutir. Primeiro, se quer trabalhar com filme na escola, é fundamental que haja um ato pedagógico. E a ação pedagógica não estaria em passar o filme. Então, essa é uma questão interessante. Passar o filme não é pedagógico. O que seria pedagógico seria uma discussão, um debate, uma mediação direcionada pelo professor sobre um determinado filme. Por exemplo, se de fato for passado ali um filme. Mais importante do que o filme em questão é esse diálogo, esse debate ao redor dele, em torno dele, é isso? Para pensar a questão educativa, sem dúvida nenhuma. Porque é por meio do debate, da reflexão e da mediação que você vai trabalhar aquilo que eu tenho chamado de uma pedagogia do olhar. Ou seja, que você vai ensinar a ver e desver. Porque, de certa maneira, o cinema pode problematizar determinados aspectos e ensinar os alunos a ver de uma outra maneira, ou pelo menos desver no sentido de, por exemplo, desmontar ou é, é, Desidentificar, né? Desaparelhar o olhar das desidentificar coisas. isso, desconstruir, né? Aquilo que de alguma maneira foi construído. Então você pode, por exemplo, com o filme, ah, desconstruir preconceitos. Essa é uma atividade possível, né? Agora, é claro, não basta só passar o filme. Você precisa fazer todo um debate para entender como é que as pessoas percebem qual é a perspectiva que elas lançam sobre aquele material que está em questão. Por exemplo, o filme que foi assistido, a perspectiva colocada em filme. E aí o debate, sim, ele passa a ser pedagógico, ele passa a ser formativo. Então, esse seria um primeiro aspecto. Eu me recordo que, fazendo um paralelo, que nem é com filme, é com literatura, mas que, no meu modo de ver, tem o mesmo, a mesma forma de trabalho, né? A gente pode fazer um paralelo aqui bastante grande. Eu dei um curso de formação de professores para o Centro Paula Souza, que na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, responde pela formação técnica em nível médio.
E aí, num desses cursos de formação de professores, eu fiz um trabalho com um conto do Machado de Assis, chamado, vou deixar aqui a referência se alguém quiser ler depois, chamado Noite de Almirante. Basicamente, é a história de um homem, um jovem, um marujo, que, enfim, está namorando é, uma garota também jovem, e aí ele pede para que ela faça um juramento, né, de que não vai, enfim, traí-lo. E aí ele sai em viagem, passa 9 meses e retorna. E aí ele encontra a sua ex-amada com outro. E aí se estabelece, então, uma discussão muito interessante, em que a Genoveva vai dizer para o Deolindo que ela, de maneira alguma, o traiu, né? Que quando ela disse que jurou o seu amor, de fato era verdade. E que, portanto, ela foi fiel ao juramento que ela fez. Mas a partir do momento que ela deixou de gostar dele e passou a gostar do Diogo, ela passa então a se envolver com esse outro homem, seguindo, enfim, os seus sentimentos. E aí ele fica absolutamente possesso, né? Ele pensa em matá-la, pensa em matar o outro, o rival. E no final ele vai embora anunciando que vai se matar. E aí a discussão toda fica muito interessante porque ela diz para uma amiga, né, que o Deolindo é assim mesmo, que ele fala as coisas, mas não cumpre. E aí é muito interessante porque há uma inversão, né, em que se coloca a questão da seguinte forma: você pode empenhar a sua palavra, ou seja, você pode fazer um juramento e seguir o seu juramento, mesmo que a realidade mudar. E aí significa que você não está preocupado com a realidade. Você está preocupado em manter uma palavra, ainda que ela seja ilusória, no sentido de que a realidade já não corresponde mais àquilo que foi dito. E no caso do Deolindo é muito curioso, porque ele faz o juramento e ele cumpre a palavra, embora ele não faça nada daquilo que, digamos assim, ele disse que vai fazer. Então, claro, ele não se mata, mas além disso, ele também não conta para os amigos o que aconteceu, porque ele tem vergonha da realidade. E aí, assim, em linhas muito gerais aqui, para não derivar demais, o que o Machado de Assis está propondo é o seguinte: meu amigo, ou você segue a realidade e encara as coisas como elas são, ou você vai viver na ilusão de uma palavra, de uma promessa, de uma ilusão. Pois bem, aí eu orientei os professores e pedi para eles fazerem uma atividade com os alunos em sala de aula, e eles fizeram. E a atividade era basicamente ler o conto em sala de aula e depois fazer uma discussão sobre esse conto. E é muito interessante porque a primeira leitura que os alunos fizeram era de que a Genoveva estava errada, de que a Genoveva era uma. Bom, vou usar os termos que eles usaram lá, que apareceu na discussão. Ela era uma vadia, era uma vagabunda, não tinha. Onde já se viu, ela traiu, ficou com outro homem, etc, etc. Isso foi uma postura mais ou menos geral dos meninos e das meninas. Tá. Para aqui. O que que acontece? Se você dá a leitura e para na leitura, você não muda nada. Você fica com a primeira impressão, aquela impressão mais geral. Agora, é claro, o Machado tinha uma intenção ao escrever o conto. E essa intenção nem sempre fica clara, mas ela precisa ser percebida, na maneira como ele conta a história, ou seja, no próprio aspecto formal. E aí os professores, né, fizeram essa atividade e foram ah, debatendo com os alunos a partir de algumas ideias do conto. Então, o conto, por exemplo, diz ali, né, que a Genoveva estava mais próximo da natureza, ou seja, a Genoveva estava mais próximo de ter uma postura verdadeira e sincera, sem utilizar determinadas máscaras sociais. E no caso do Deolindo, o que ele queria de verdade era que a realidade permanecesse a mesma, ou seja, que não houvesse mudança. Então, ela começou a introduzir essas questões e foi trabalhando com outros aspectos. Então, assim, olha, na vida as coisas não mudam? Mudam. Se o sentimento mudou, o que que ela deveria? Permanecer fiel à palavra que ela deu, ou seja, ficar com o Deolindo sem gostar do Deolindo, mesmo, né, estando apaixonada por outro. Vocês acham correto ela seguir, servir o homem
a quem ela jurou amor, ou de fato ela ser fiel a si mesma e amar aquela pessoa que verdadeiramente ela ama. E aí, a partir dessas Muda a perspectiva, né? desconstruções, isso. A partir dessas desconstruções foram gerando debates. E aí, alguns alunos começaram a ver de forma diferente, inclusive as meninas. E aí, o que que acontece? Você consegue, digamos assim, desver toda uma sociedade machista, estruturada na ideia do homem, e na ideia de uma fidelidade correspondendo à ideia de posse. E Uhum. aí, não só a posse da pessoa, mas a própria posse, vamos dizer assim, do tempo. Porque todos os juramentos são feitos para que algo não mude, e a mudança independe de nós. E aí eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que essa questão ela é fundamental, não só para entender o cinema e a educação, mas para entender a educação de modo geral. Porque existe, claro, sem dúvida nenhuma, uma das funções da educação, que é aquilo que os gregos chamavam de mátema, que é ensinar o pensamento lógico. Então, se eu entro numa aula de matemática para ensinar a subtração, adição ou uma operação com algoritmos, o que que eu estou fazendo? Eu estou ensinando um conhecimento técnico, lógico, que eu posso não só naquele momento exato em que eu ensino, verificar o aprendizado e fazer com que os alunos, por meio da reprodução daquele mesmo princípio ou daquele mesmo conceito, reforce esse aprendizado e, de fato, saiba como é que opera. Então, uma vez eu aprendi a fazer regra de três, eu sei até hoje. Eu decorei a tabuada, eu posso reproduzir hoje. Eu sei fazer adições, subtrações, divisões, enfim, multiplicações. Estou apto a fazer essas operações. Agora, existe uma outra camada do conhecimento, da educação, que a gente poderia chamar de pateimatos, que é o saber pela experiência, né? O matos aqui é o saber, né? E o pate aqui é o patos mesmo, que a gente usa para falar da paixão, para falar do patológico, para falar das emoções, para falar das sensações, das dores e também das experiências. Então, há um saber, pateimatos, que é um saber da experiência. E esse saber, ele precisa ser exercitado e, por vezes, longamente exercitado para que ele possa ser formativo. Então, quando você tem uma experiência como essa que eu relatei de leitura, e que você é levado a pensar sobre determinadas situações, isso faz com que você possa mudar a perspectiva, né? Rever o modo como você olha, desver, né, determinadas formas de olhar portanto, ir sedimentando um outro entendimento das relações humanas, das relações pessoais, etc. O cinema é a mesma coisa. Passar um cinema na escola para preencher uma aula vaga não tem nenhuma função. Passar um filme na escola para fazer uma discussão a partir da forma, isso é importante, levando em consideração as questões, perspectivas postas pelo filme, passa a ser, portanto, educativo. Como isso Interessante. ilumina alguns traços a Genoveva ilumina algumas passagens da Capitu, né? Uhum. Eu revi agora o Bento e a Capitu nessa história aí. Sem Diga dúvida. lá, Gil, desculpa. Aham. Não, eu ia comentar sobre a própria noção de cinema, porque eu acredito que às vezes a gente fica preso em alguma camada, particularmente quando leva para discussão, em sala de aula, mas a gente fica preso em alguma camada, na camada da narrativa, na camada da história, talvez principalmente. E um pouco difícil sair dessa camada e descer para algo propriamente audiovisual e pensar o som e a imagem e tal. Isso me lembrou de um trecho aqui que eu vou ler do seu livro, professor, que eu achei interessante, que faz um apanhado rápido, assim, do que vários autores pensam sobre cinema. E eu achei divertido. Leio. Cineastas como Buñuel e David Lynch, ou filósofos como Clemente Rosset, associam o cinema ao sonho acordado. É como um devaneio. Merleau-Ponty observa sua potência psicológica de nos colocar em estado poético.
Morin aposta num cinema como um mundo de identificação-projeção, onde habita o homem imaginário. Gilbert Durand o compreende como a mitologia do século XX. Para Deleuze, ou Júlio Cabreira, o cinema pensa. Já Badiou o considera como criador de ideias. A gente tem aqui uma constelação de noções diferentes de cinema e eu acho interessantíssimo e não sei o quanto elas se complementam ou deixa a gente confuso sobre o que pensar sobre o cinema. Pois é. Eu quis mostrar que há uma profusão de percepções, interesses, olhares para o cinema e de filósofos, pensadores, enfim, artistas, né? Porque, de certa forma, é mostrar que há uma, uma, vamos dizer assim, não é uma discussão que eu sei que é cara para vocês, né? Não há uma função para a arte, né? E muitas vezes tentar atribuir uma função para a arte é sempre um equívoco, no mínimo um reducionismo. Mas ao mesmo tempo apontar, melhor dizendo, que o cinema pode muitas coisas diferentes. Ou seja, ele se abre para muitas perspectivas. Mas para fugir, digamos assim, da confusão, e tentando responder, né, um pouco da questão que você colocou, ah, basicamente a gente tem duas possibilidades de entender o cinema. Uma delas, vai tentar explicar a relação do cinema com a realidade por meio da ideia da ilusão, por meio da ideia da suspensão, da descrença, por meio da ideia de um engajamento na ficção como se fosse realidade. Então, há alguns teóricos que vão apontar esse caminho para entender o cinema. Então, assim, ah, naquele momento em que eu vou para uma sala de cinema, ou que eu, enfim, me isolo na minha sala e eu mergulho no filme, e aí eu tenho um momento de imersão, e aí esse momento, né, esse estado em que a gente está com o corpo imóvel e a mente totalmente absorvida, principalmente pela percepção, né, no filme, é como se eu tomasse aquela realidade diegética, ou seja, aquela realidade de dentro do filme, como sendo uma realidade concreta. Então eles vão usar essa ideia que é que o Coleridge disse, falando da literatura, né? Dizendo assim que há uma suspensão momentânea da descrença, ou seja, você vai iniciar um filme, né? Você apertou lá o play, ou você entrou na sala de cinema, vai começar um filme, você diz assim, eu sei que isto não é verdade. Eu sei que isto é uma imagem. Mas aí então você suspende a sua descrença e diz: não, eu sei que tudo aquilo que a imagem me mostra é possível. Então você tem um homem voando, é possível voar, porque você suspendeu a sua descrença e você passa então a acreditar, né, nessa possibilidade. Então o cinema às vezes aparece como se fosse um sonho, né, em que a gente até às vezes percebe que não é real, mas a gente está completamente absorvido por ele, sem nenhuma possibilidade de intervenção. Outros vão dizer que a gente se deixa iludir, ou seja, a gente participa daquilo como se fosse verdadeiro. Outra corrente vai dizer que não, que nós conseguimos acompanhar o cinema na sua dupla condição, ou seja, a gente sabe que aquilo é uma imagem, e uma imagem é uma imagem. Só que a gente sabe que a imagem se refere a alguma coisa, e essa coisa é, é passível de ser encontrada no mundo concreto. O Woody Allen tem uma frase que eu acho divertidíssima, né? Ele brinca com isso, ele diz o seguinte: olha, é, a realidade é complicada, mas é o único lugar onde se pode achar um bom bife. Querendo dizer justamente que, por mais que o cinema venda uma ideia, uma fantasia e que essa fantasia nos capte, a gente sabe que não dá para viver a fantasia, a não ser como fantasia, né? A realidade é outra. Na realidade, para você comer um bife, né, você precisa
e ir atrás do bife. Não basta você assistir um filme em que a pessoa come o bife para você se sentir saciado. E aí, quando ele diz isso, ele está se aproximando, por exemplo, daquilo que o Jacques Almond vai chamar de dupla realidade da imagem. A imagem é imagem em si, portanto, como imagem eu não posso comer, né? Eu não posso, enfim, participar dela, porque ela é só uma imagem. Ao mesmo tempo, ela é a imagem de alguma coisa. E aí pode ser a imagem de um bom bife, e esse bom bife pode despertar o meu paladar e me dar fome. Então, eu acho que você tem aí basicamente duas concepções da relação do cinema com a realidade. E aí, para trazer mais um elemento que eu acho importante, é a questão de que o cinema, na verdade, ele aciona a nossa imaginação. E quando eu estou falando de imaginação aqui, eu estou usando a ideia de fantasia também, né? Então, imagem como algo ligado aqui à fantasia. Portanto, com uma conotação também, se quiserem, mais psicanalítica. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com essa questão de que ele aciona a nossa imaginação é que nós participamos daquela narrativa propiciada pelo filme no nível da imaginação. Então, vou dar um exemplo aqui bem básico. Um filme de terror, ele causa medo. As pessoas assistem um filme de terror porque ele causa um medo, né? No sentido geral aqui, a gente tem outros sentimentos envolvidos, mas, né, suspense, aflição, enfim, mas basicamente, né, medo. Então, o filme causa medo. Esse medo é real ou o medo é fingido, né? Então, ninguém assiste o filme de terror e diz assim, ah, não, o meu medo é um medo fingido. Não dá para fingir o medo, né? Você Não dá, tem o uma. medo é real. O medo é real. Só que se você pergunta para essa pessoa se ela acredita que aquilo que ela está vendo é real, ela sabe que não. Ou seja, você sabe que o sangue é de mentirinha, você sabe que a arma é de mentira, você sabe que a facada não furou ninguém, você sabe que o personagem não morreu, você sabe que ele não teve a cabeça degolada, que aquilo lá é uma montagem. Você vê making of, você acompanha o processo de efeitos especiais, ou seja, todo mundo sabe tudo isso. Ao mesmo tempo, você sente medo e o medo é real. Por quê? Porque ele se dá na imaginação. Então, há um grau em que a imaginação ela estrutura a realidade. A imaginação ela organiza a forma de ver a realidade. E aí o fato é que, como eu estou assistindo a um filme e eu sei que há uma dupla condição da imagem, que ela é a imagem em si, que ela é a imagem real, eu sinto um medo que é um medo real, mas ao mesmo tempo eu me sinto seguro em sentir esse medo, porque eu sei que aquela ameaça que eu estou vendo não é uma ameaça real, é uma ameaça que se dá no plano da fantasia, mas que tem, portanto, uma condição de me deixar imune aos efeitos que ela propicia. É claro que, por exemplo, muitos medos são imaginários, né? Se você pensar, por exemplo, no pânico, né? Numa crise de pânico, numa síndrome do pânico, o medo ele é imaginário, só que a situação é percebida como real. Por isso que ele imobiliza a pessoa e a pessoa realmente passa mal. Diferente da condição do filme, né? Embora o filme muitas vezes possa servir como um gatilho, né, para uma situação mais delicada, mas é diferente da situação do filme. E se a pessoa ainda não ficou convencida com a questão toda da analogia com o filme de terror, basta pensar, por exemplo, nos filmes pornográficos, né? Nos filmes eróticos, em que o filme ele causa uma excitação que é real, né? Se ela pode ser verificada, embora ele esteja se dando no plano da fantasia. E aí, segundo o próprio Lacan, né, toda relação sexual real, concreta, que a pessoa mantém com alguém, ela tem, além desse nível concreto e palpável, também um nível de fantasia, né? Ele também acontece na imaginação da pessoa. Então, eu estou dizendo aqui, olha só, que não há um limite claríssimo entre a narração, o cinema, a literatura, enfim, e a realidade, né? Assim como não há um limite entre a realidade e a imaginação. Então, muitas vezes, na realidade, nós estamos usando a imaginação para atribuir sentido àquilo que nós fazemos,
E aí a imaginação está nos servindo para guiar na realidade, e muitas vezes a imaginação ela está servindo para a ficção. E aí a gente está na ficção exercitando elementos que nós encontramos na realidade, como a excitação que eu citei, como o medo, por exemplo, ou outras perspectivas, tanto no plano do pensamento quanto no plano da sensação. Então, há uma conexão direta. E aí a minha tese é que aquilo que nós experimentamos do ponto de vista do pensamento e do ponto de vista das sensações e das emoções, na ficção, e especificamente aqui no cinema, nos ajuda a ter bagagem, ou seja, nos dá experiência para lidar com situações análogas ou parecidas na própria realidade. Então, a minha ideia é que a ficção ajuda a compreender melhor a realidade, porque justamente há um ponto de contato entre a imaginação, a fantasia e a realidade, Por isso que ele diferente da seria ilusão. educativo. Por isso que teria esse teor educativo no intrínseco à própria forma cinematográfica mesmo. Perfeito, Gustavo. Por isso que na própria forma cinematográfica, né, nesse modo que ele encontra de narrar histórias, de contar histórias, você teria uma dimensão, uma forte dimensão aí, ah, eh, pedagógica, né? Ou Pedagógico. seja, de propiciar uma experiência no nível do Patematos que eu mencionei antes. Uhum. É claro que assim, quer dizer que se eu assistir um filme eu vou aprender a fazer uma operação matemática? Não. Eu vou aprender, digamos, história, geografia, vou aprender. Não, diretamente não. Não é esse uso instrumental que eu estou pensando. Para isso você tem a aula do professor, a explicação do professor. Eu estou pensando justamente nesses processos que são lentos, mas são muito importantes, de formação, de pensamento, de caráter, de sensibilidade, de valores, de entendimento do mundo. E aí não tem jeito, Uhum. né? A ficção contribui para esse processo também. Deixa eu aproveitar e puxar um filósofo que eu gosto bastante. Inclusive, queria fazer menção, acho que é a primeira vez que um convidado fala de Lacan antes que a gente no podcast. Mas esse filósofo que é o Slavoj Žižek, claro, o professor conhece, porque ele também fala muito de cinema, né, entre outras tantas coisas, mas ele usa o cinema como um mediador privilegiado, né, para falar de A psicanálise, de gente, filosofia, de política, a gente tem que chamar ele de Zizek, o Gustavo. Zizek. No Brasil, a gente tem que Pra- chamar ele de Zizek, porque é o apelido carinhoso dele aqui no Brasil. É verdade. Uhum. É que meu gato chama Zizek, daí eu sempre chamo de Zizek, não tem jeito. Mas é claro que eu concordo com o Didi aqui nesse aspecto, né, que eu acho que concilia muito aí com as ideias também do professor, né? Mas tem uma questão que me intriga, que é assim, o Didi que acredita que o cinema tem uma relevância hoje, talvez assim, mais protagonista em relação às outras artes. Eu concordo, claro, eu acho que cada século teria assim a sua arte por excelência, que melhor consegue mediar as relações e o próprio conhecimento, né? Ou seja, mediar a relação dos sujeitos com o mundo, né? E com os outros. E a gente pode dizer assim, para sermos reafirmar nossa condição de diletante aqui no podcast, que no século XV, acho que a grande arte talvez tenha sido o afresco. No 16, a pintura, com certeza, né? Ou talvez a escultura. No 17, a pintura, falando aí dos barrocos, né? Do 18, a música, surgimento da música clássica, da ópera, etc. No século 20, a fotografia. No 21, a produção audiovisual. Eu acho que ela teria alguma Faltou o 19, né? Que é a literatura. 19 literatura, com certeza, sem dúvida. Eu perguntaria duas coisas. Primeiro, que se você concorda com isso, assim, Rogério, que cada século teria uma mediação privilegiada, assim, dentro dessas categorias artísticas, se hoje é o cinema, e principalmente o que é feito hoje das outras categorias. Se o cinema tem essa preponderância, as outras categorias artísticas ficam como na atualidade? Boa pergunta. Eu diria que o fato, inclusive, de ter tanto interesse, não estou falando do meu particular, não estou falando, por exemplo, de um interesse mais geral sobre cinema e educação, ele se dá justamente porque nós ultrapassamos
essa condição. O cinema já não é mais, o audiovisual já não é mais o principal elemento, pelo menos não o cinema, como arte, digamos assim, dominante ou predominante. Porque é muito curioso que, por exemplo, no século XIX, em que a literatura era muito consumida, havia críticas bastante pesadas ao seu caráter, principalmente aquela literatura que era mais, digamos assim, voltada, mais ilusória, mais voltada para o entretenimento, que tinha uma visão mais simplista do mundo, uma visão, por exemplo, mais maniqueísta, uma visão mais centrada na realização do amor como objetivo máximo, se não único, da vida, né? Então, aqueles romances, né, em que o objetivo da mulher era encontrar o ser amado. ah, é, Havia muitas críticas, né? Muitas críticas. Depois, no século XX, o romance passa a ser quase que celebrado, né? Ele entra na lista dos vestibulares, é estudado na escola. A literatura tem um predomínio muito forte. E o cinema também foi muito criticado, né? O cinema foi duramente criticado, até porque você tinha um cinema também maniqueísta, e ainda tem, né? Um cinema maniqueísta em que você divide entre mocinhos e bandidos, entre heróis e vilões, entre bons e maus. Também, né, gêneros como comédia romântica, né? Que assim, tem sempre voltado para essa ideia de que a pessoa vive para encontrar um par. É, e aí o cinema vai ser duramente criticado, né? E depois a televisão, né? Eu cresci na década de 80, em que a televisão reinava, né? E as pessoas diziam muito fortemente ali que a televisão emburrecia as pessoas, embrutecia, que era bastante problemático. E acho que em certa medida era mesmo, né? Assim, revendo hoje, acho que sim. Mas também acho que há um superdimensionamento aí, né, dessas questões, porque de certo modo, há pessoas que escapam, né, a esse momento. Eu diria hoje que são as redes sociais que têm exercido esse papel, não artístico, evidentemente, mas de formar a mentalidade das pessoas. E não é à toa que a gente tem tantas bolhas sendo formadas. E o problema não é nem de ter perspectivas diferentes. Eu acho que é salutar que nós tenhamos perspectivas diferentes e as coloquemos em discussão. O que eu estou falando, por exemplo, é de pessoas que vivem completamente iludidas, né? Mas isso eu acho que também é histórico, assim. Acho que em todas as épocas houve mecanismos e eles foram, enfim, dominados por um determinado grupo para fazer com que as pessoas vivessem numa certa obscuridade, né? Vivessem numa certa ilusão e encontrassem um conforto nessa ilusão. Então, hoje eu acho que as redes sociais têm esse protagonismo, vamos dizer assim, quase, quase hegemônica assim, na maneira de pautar, por exemplo, determinados elementos, e acho que nesse sentido é bastante complicado, porque é um retrocesso, já que a forma determina o meio, né, e a forma televisiva ela era altamente problemática, porque ela ia encurtando a possibilidade de debate, e hoje, se você for pensar, né, no antigo X, né, enfim, ele existe ainda, mas, né, mas enfim, as redes sociais de Falecido modo Twitter. geral, né, Facebook, todas essas redes de modo geral. Se a gente for pensar em todos esses aspectos, é, o que, de certa maneira eles fazem, né? Assim, eles lucram com ódio, né? E basicamente esse disparo, né? Esse olhar mais odioso, ou às vezes mais o sarcástico, mais irônico, enfim, ele deve ser gerado de maneira muito rápida, né? Então são 200 caracteres, né? A gente está falando de uma frase, a gente está falando de um meme, de uma imagem, né? Então você reduz tudo. Você vê, por exemplo, nós estamos num momento de eleição municipal. E toda a discussão em torno da eleição, ela tem se tornado cada vez mais pobre, empobrecida, com memes, né? Então é como se tudo já tivesse sido dado, não tivesse mais propostas, ideias, nada,
seria basicamente a escolha de uma personagem como se fosse o mascote de um time, né? E Então, literalmente, né, professor? Quando acabou a política, o que resta é cadeirada, né? exatamente, Cadeirada na exatamente, cabeça, não tem mais, né? exatamente. O Palavra, que né, é, que mediativa. é, que é o que e é o que Não diverte que a é o gente esteja circo. reclamando dessa cadeirada específica, que eu acho que foi problema Ela é dela que didática foi também. Ela também problema Foi, é dela é que não pedagógica. acertou em cheio só. É foi didática, foi brincadeira didática. isso. E eu diria que foi a melhor em mais de 40 anos de televisão, acho que foi a melhor ação do Datena. Do Datena. E melhor Imagina se argumento botasse. também naquele debate, né? Tinha que botar o Datena Ué, de um lado e o Ratinho do outro de candidato É, para ver que. exatamente, Mas você exatamente. Mas diria assim, que hoje mas são as é, redes, Rogério, as redes sociais teriam preponderância em relação ao audiovisual, ao cinema hoje, na tem, sem dúvida fundamental. nenhuma, tem É mesmo. absoluta preponderância. E a questão toda é o seguinte: as pessoas não estão de fato interessadas em debate, elas estão interessadas no circo. Então, esse tipo de comportamento, provocação quinta série, né? Com todo o meu profundo respeito à quinta série, é, tem sido um comportamento recorrente entre os prefeitos. Por exemplo, os apelidos são os mesmos apelidos da quinta série, a Aham, provocação, tipo, se aham. você é homem, vem aqui me encarar, esse tipo de coisa, assim, era exatamente o que a gente É, eu vivia te pego na saída, né? pego na saída e tal. E aí você tem essa adesão, que é, por exemplo, time de futebol, né? Assim, você não escolhe um time de futebol. O time de futebol é parte de um processo social, tanto de quem gosta como quem não gosta. E aí, geralmente os filhos aderem à paixão do pai, né? Não porque aquele time seja o melhor, mas porque ele imita a paixão que ele vê na família, nas pessoas com quem ele convive, nos colegas, na própria torcida, né? E aí, é claro, o time ganha, ele fica contente, aí ele quer torcer, né? Então, veja bem, torcer para é uma coisa engraçada, né? Se você for pensar, né? Porque assim, você tem vários times. E aí você escolhe um time para torcer. Mas não é verdade, você não escolhe um time para torcer. Geralmente você é fortemente induzido no seio familiar a torcer para um determinado time, né? Então, por exemplo, os filhos dos meus amigos santistas são santistas, né? Mesmo o Pelé já tendo parado de jogar há muito tempo. Que era, tô sendo maldoso aqui, mas é uma brincadeira. Os ouvintes vão me perdoar. Mas é só para exemplificar esse fato de que hoje, por exemplo, não existe debate na política. As pessoas já têm posicionamento, sejam Uhum. progressistas, sejam de extrema esquerda, de extrema direita, comunistas. Agora, o que eu acho que tem um elemento novo aí é, por exemplo, a figura do iludido, né? Porque esse ele não é fascista, ele não é conservador, ele não é extrema isso ou extrema aquilo. Ele é, de fato, sujeito iludido, ou seja, que acredita numa realidade que não existe, ou seja, numa realidade paralela. E esse eu acho que é um dos fenômenos que a arte pode combater. Por isso que eu acho que, concordando com o que foi colocado, eu acho que o cinema, por ser uma arte, digamos assim, complexa, ele é capaz de mobilizar esforços, se devidamente mediado, para desconstruir ilusões, né? Porque o que que acontece? O inimigo da realidade não é a imaginação, não é a ficção. O inimigo da realidade é a ilusão. Por quê? Porque a ilusão diz que aquilo que é real, na verdade, não é real. E ela coloca no seu lugar uma outra realidade. Então, a ilusão, ela combate o real usando como principal artifício colocar uma outra realidade no seu lugar. Então, existe, né, vamos dizer assim, discursos paralelos, né? Você tem o Brasil Paralelo, por exemplo, que o nome é perfeito, né, do grupo, né? O grupo é ridículo, é. porque é delirante, né? Porque é fantasioso, é mentiroso, né? Mas ele é exatamente isso. Ele é uma realidade paralela, ou seja, que não existe, mas que ocupa o lugar da única realidade que existe. E isso é algo perpetrado há
séculos. Né? Eu não sou eu que estou apontando isso, eu não sou o primeiro a apontar isso. Quem aponta isso com muita clareza é o Nietzsche, quando ele escreve o Anticristo. E aí ele vai dizer claramente, o catolicismo, né, na forma como ele se apodera do cristianismo, né, da figura de Cristo, né, do movimento mais amplo do cristianismo, e depois, enfim, todas as variações protestantes, etc., 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 vão colocar uma realidade que não existe no lugar da realidade que existe. Qual é a realidade que existe? Essa daqui, onde nós estamos, né? Quando de fato a gente morre, morre mesmo, né? Ou seja, o fato acontece, ele acontece. Agora, onde está a outra realidade, né? Por exemplo, a vida do além, o paraíso, ou seja, uma outra realidade que seria a verdadeira e que de alguma maneira suplantaria esta vida. Então, qual que é, por exemplo, o imaginário preponderante na Idade Média? A vida é uma preparação para o além. Então, se você for uma boa pessoa, se você for correto, ou seja, se você sofrer e aceitar o sofrimento que foi dado a você, como sendo algo inerente à vida, digamos assim, abrir mão da sua própria vida, você vai para o reino dos céus. Agora, se você enfrentar, se você afirmar a vida, se você se predispuser a viver aquilo que é dado viver, ou seja, aderir ao instante e ao presente e à vida concreta que se tem, e à única realidade, né, que nós vivemos, você vai para o inferno, né? Então, essa é a grande questão, por exemplo, imposta por essa ilusão, que era uma ilusão hegemônica. Depois, quando ela cai, e o Nietzsche está justamente mostrando isso, né? Quando ele assinala ali a morte de Deus, né? Quer dizer, quando esse tipo de narrativa deixa de ser partilhada por todos da mesma maneira, ou seja, quando o interesse se volta para a vida aqui, e o interesse hoje é para vir daqui. Não é à toa que os neopentecostais fazem tanto sucesso. Eles pregam a prosperidade aqui na Terra. Você vai ter dinheiro, você vai progredir, você vai ganhar, você está do lado certo porque você está, digamos assim, né, prosperando aqui. Eles não estão mais dizendo, não, a sua recompensa virá depois. Não, a sua recompensa ela vem agora. Então, abra os cofres, né? Faça a doação e você será recompensado aqui. Então, quando Meu você reino tem, é por deste exemplo, mundo, né? exatamente, o reino é deste mundo e se chama dinheiro. E quando você tem, por exemplo, esse tipo de ilusão, ela é uma ilusão que vai comandar um grupo. Só que você tem outros grupos sendo iludidos por exemplo, existe um consórcio comunista em São Paulo. Isso é o máximo. Aí você tem a Ursal, né? Que saudades lá do cabo Daciolo, né? Daciolo. Com a Ursal, entendeu? Então, Quando assim, saudades de uma época que o maluco candidato tinha esse papel de maluco candidato, a gente não tinha medo que ele se Não elegesse. levava a sério, né? Um Enéas exa- da vida, né? exatamente, Enéas, exatamente. é. E aí você tocou num ponto importantíssimo, ou seja, a possibilidade de eles irem para o poder, como foi, por exemplo, o Bolsonaro, né? Com um discurso completamente desapegado da realidade, embora aquilo que fosse ligado à realidade é de uma brutalidade terrível, e por isso que ele teve tanto apoio, porque é a violência real que ele prega, é o extermínio de populações indígenas o que ele prega. É, como de fato a gente viu em relação à própria questão da pandemia e o descaso que matou muito mais gente do que se nós tivéssemos outro tipo de governo. Então, esse é o plano real, mas é o concreto ali, né? De fato se dá na realidade. Mas todo o discurso é altamente falacioso, mentiroso e apoiado em Deus, né? Deus acima de todos, porque É é como como, se fosse a justificativa para esse tipo de ação. é como o Marçal também, né? Um mentiroso compulsivo, né? Umas coisas, dei soco em tubarão, Isso. vou lançar foguetes e tal. Mas, Rogério, eu queria te fazer uma pergunta.
quando você falou no começo assim do cinema como uma formação, né? Uma formação no sentido eh, estético, me parece, uma ideia muito cara, né, para a poesia, para as artes em geral. E depois você dizendo dessa complexidade da ficção, a realidade não é contraposta à ficção, uma ideia muito bonita também, é contraposta à ilusão. Então haveria uma diferença entre ilusão, ficção e realidade. E me fez pensar no Lacan que você citou, né? Mas agora, numa outra frase, a ficção gera efeitos de verdade, né? Como é que fica a verdade no meio dessa história, Rogério, para você? Excelente, excelente pergunta, Alexandre. Eu escrevi um artigo na revista da USP em 2020 sobre o real e a ficção no cinema. E aí eu faço justamente essa diferenciação que é a que você está me perguntando, porque de fato existe uma diferença entre ah, realidade e ilusão, existe uma diferença entre ficção e mentira. E aí, eu acho que dá para a gente chegar, então, nessa questão, né, da pergunta da verdade, que é sempre a pergunta mais difícil, né? É, a mentira, ela é diferente da ficção, porque a ficção, ela estaria mais ligada ao fingimento, que tem a mesma raiz de forjar, né? Ou seja, algo que você constrói. Então, a ficção, ela é construída. Mas veja bem, a ficção não é construída para ocupar o lugar da verdade ou da realidade. Ela é construída como ficção. Então, por exemplo, existe um acordo tácito de que quando eu vou assistir um filme de ficção, né? O que eu estou vendo ali é ficção. E depois os filmes começaram, inclusive, a brincar com essa questão do documentário, porque havia, então, subentendido de que, bom, se a ficção pode inventar, né, o que ela quiser, o documentário não, ele tem que mostrar a verdade. Então, o documentário ficou como sinônimo de verdade. E a gente sabe que não, que o documentário, na verdade, é também a construção claro, a partir de fatos concretos, mas ela é a construção de um ponto de vista. Então, para chegar nessa questão, né, da mentira, da verdade, eu vou só recorrer aqui rapidamente a uma ideia importante também que eu vou tirar de Nietzsche, que é a ideia de conhecimento. Se a gente pegar, por exemplo, Kant, o que ele vai dizer sobre o conhecimento? O conhecimento, ele é formado a partir de uma capacidade inata dos homens, que é a do raciocínio, do pensamento, da razão, ou seja, ele é construído pela razão, a partir da vertente experiencial, ou seja, do empírica, do mundo concreto. E é aí que vão ser operadas as sínteses. Então, a minha capacidade de raciocínio de pensamento, a partir daquilo que é vivenciado concretamente, empiricamente, faz com que eu possa construir o conhecimento. E aí eu teria, então, o conhecimento como sinônimo de realidade, ou sinônimo de verdade. Por quê? Porque haveria quase como um espelhamento. Aquele conhecimento que está na minha mente espelha a realidade tal qual ela é. Por isso que esse conhecimento ele pode explicar a realidade e estabelecer uma verdade. Então, a verdade é aquilo que se verifica na realidade. Eu tenho um enunciado, por exemplo, está chovendo. E aí todo mundo vai lá, olha pela janela e vê que está chovendo. Então, diz, isso é uma verdade. Mas pode ser que não esteja chovendo. Então, você vai dizer, isso é uma mentira, né? Essa, digamos, é a visão kantiana, mas é claro, quando a gente está falando de sistemas complexos, fica muito mais difícil você afirmar isso, né? Você diz Deus existe, né? Então, como que você verifica isso, né? Não dá para olhar lá fora e ver. Você diz, por exemplo, é, um determinado enunciado de ordem política. E aí você não tem como, de fato, verificar isso. Bom, qual que é a ideia de Kant? Que é uma ideia que antecede todos eles e que está lá ancorada em Platão. É a ideia de que existe a possibilidade de um conhecimento do todo, um conhecimento na sua totalidade, que para o Platão é sair da caverna. Então, você sai da caverna, você vê a realidade. Então, eu sei o que é o todo, eu tenho conhecimento disso.
que o Nietzsche vai propor? Algo muito diferente. Ele vai dizer o seguinte: todo conhecimento é um conhecimento perspectivo. Ou seja, ele é um conhecimento que se dá a partir do ponto do qual eu olho. Em outras palavras, né, não existem fatos, somente interpretações. Então, alguém diz assim: teve um acidente de trânsito lá, um carro bateu no outro. Ah, isso não é um fato? Sim, sem dúvida, é um fato, né? Ou seja, o Nietzsche não está negando que não há essa ocorrência. Ela é uma ocorrência. Só que eu, por exemplo, posso estar olhando de dentro do carro. E aí eu digo o seguinte: olha, o outro estava errado. Eu estava na mão certa, ele veio bater em mim. O outro que está no outro veículo pode dizer o contrário. Uma testemunha que está olhando desse lado vai dizer assim: não, não, eu vi. Ele estava errado porque ele passou em alta velocidade. Aí o outro que está do outro lado vai dizer assim: não, não, eu estava verificando ali, não estava em alta velocidade. Uma câmera que flagrou o acidente vai dar uma outra perspectiva. E aí você vai poder verificar e calcular e ter maior precisão, inclusive para indicar a velocidade e saber se a velocidade naquela via era indicada ou não. Percebe? Então, assim. Existe o conhecimento científico, que ele vai te dar melhores condições de esclarecer uma determinada circunstância, mas ainda assim, o conhecimento científico, ele é um conhecimento perspectivo, né? Ele é uma perspectiva, uma forma de olhar para um determinado fenômeno. E você tem outras formas de olhar, você tem outras perspectivas. Então, o que acontece? Quando o conhecimento não é, portanto, total, e ele é, resultado, então, de perspectivas, você tem uma dificuldade muito maior de estabelecer o que é mentira, o que é verdade, porque ela não é mais uma relação dicotômica. Então, a mentira, ela é mentira a partir do momento que a pessoa enuncia algo sabendo que não é, de fato, o que ela viu, a sua perspectiva, ou o que de fato aconteceu, ou o que ela entende ter acontecido. Então, a mentira ela tem uma intencionalidade. Toda mentira ela tem uma intencionalidade. Então, eu só vou contar uma mentira aqui para vocês. Eu tenho que, neste momento que eu estou contando a mentira, eu tenho que ter, ao mesmo tempo, a imagem da verdade junto. Então, por exemplo, eu digo assim: não estou usando nenhuma peça de roupa embaixo, além da camisa. E aí eu estou mentindo. Então eu sei que eu estou usando uma peça de roupa além da camisa, mas eu digo que não estou. Então eu tenho essa dupla condição. E o que que acontece? Você tem, por exemplo, os terraplanistas. Você tem dois tipos de terraplanista. Você tem o terraplanista que é o mentiroso, e aí a grande pergunta é por que que ele mente? Porque ele ganha dinheiro com isso. Então, quando você diz assim, o Marçal é um mentiroso compulsivo, a compulsão dele é pelo dinheiro, não pela mentira. A compulsão dele é a mesma de quem aposta freneticamente nas bets, como ocorre hoje em dia. Ou seja, ele mente porque ele ganha dinheiro mentindo. Ele sabe. Então existe um cálculo na mentira. Ou seja, não é, por exemplo, o sujeito ele mente porque ele não sabe dizer a verdade, ou porque ele não consegue dizer a verdade, ou porque ele né, ele tem um problema mental que faz ele mentir, percebe? Não é isso. Ele mente intencionalmente, porque ele ganha dinheiro com isso. Os terraplanistas também. Os terraplanistas, eles exploram a, a, a possibilidade de faturamento, né, de ganhar dinheiro por meio da publicidade, né? Então, os vários mecanismos de monetarização que são abertos às pessoas faz com que elas mintam. As pessoas mentem. Então, você tem, por exemplo, propaganda da Bet hoje, né, dos sites de aposta, das plataformas de aposta, bancando os programas de esporte da televisão. Você percebe? Então, assim, a televisão está educando as pessoas para o vício do jogo, que eu acho um dos piores possíveis. Um dos piores possíveis. Não existe o menor controle. Não existe o menor controle. Ele é pior que o vício em drogas, que o vício em álcool. É terrível. E ele tem consumido muito dinheiro das pessoas. Muito dinheiro das pessoas. As pessoas estão deixando de estudar, estão deixando de fazer faculdade porque estão gastando dinheiro em apostas, estão deixando de comprar roupas.
né? Se vestir melhor por conta disso, e tem deixado de se alimentar também, tem De pagar impactado, aluguel, né? inclusive, Para pagar aluguel para julgar o dinheiro do aluguel. isso, exatamente. E aí o que acontece? Isso com a anuência, por exemplo, de esportistas que sabem a dificuldade que é ter esporte no país e que fazem publicidade de bet, de aposta. É um tipo de, é uma visão aqui que está em jogo, é uma visão de mundo, inclusive, que está em jogo. Então, tem toda uma questão aí complexa que a gente pode, então, resumidamente, dizer a mentira é intencional. Então, o terraplanista que está ganhando dinheiro fazendo vídeo no YouTube, organizando congresso, vendendo camisa e etc., ele está mentindo. É intencional. Aquele que, digamos assim, acredita no que ele está dizendo, porque o discurso foi convincente e ele se sentiu convencido, e ele não tem mecanismos de buscar um entendimento mais complexo por meio da ciência do que de fato é real, essa pessoa é o iludido. Então, o iludido, ele é diferente do mentiroso. Então, por exemplo, Bispo Edir Macedo, ele, para mim, é o exemplo mais bem acabado do ateu. Porque o sujeito, para negar a Deus, ele tem que ter certeza que Deus não existe. E o Bispo Edir Macedo tem plena certeza que não existe. Porque se ele tivesse o mínimo de dúvida, ele estaria condenado ao inferno, né? Pelos próprios princípios que ele prega. Em Então, há uma psicanálise contradição aí. chama-se perversão sádica, esse tipo de. Exatamente, perversão sádica. Então é óbvio, assim, ele lucra muito com isso, né? Ele sabe a verdade. Agora, as pessoas que seguem, não. Então não dá para seguir, não dá para dizer assim, as pessoas que estão seguindo, esses são mentirosas, né? Elas são iludidas. Então a diferença básica seria essa. E aí fica um pouco dessa questão, onde está a verdade, né? É difícil cravar esta é a verdade. Eu acho que seria mais interessante a gente dizer possibilidade de verdade, né? A partir das perspectivas, digamos assim, que não ou que evitam cair na ilusão. Embora efetivamente a gente não tenha como saber se aquilo que a gente apresenta como perspectiva é a verdade ou é uma ilusão, porque muitas vezes a gente tem uma perspectiva a partir do momento que a gente vê, e depois a gente desconstrói isso. Aliás, o cinema ajuda isso, né? A gente está assistindo um filme, a gente acha que é uma coisa, a gente tem uma perspectiva, a gente acha que o assassino, por exemplo, é aquele. E depois a situação muda e a gente muda de perspectiva. Então, Uhum. a ficção nos ajuda a perceber isso, né? Que a gente não pode se fiar tanto assim pelas aparências. E eu acho que, nesse sentido, mais do que cravar, olha, é isto, ela nos diz: opa, desconfie das pessoas que dizem é isto, porque pode ser que não seja, né, nada disso que você está achando que é verdade. Aliás, Uhum. Hitchcock faz isso o tempo todo, né? A gente está falando de perversões, né? O Zizek, né, o Slavoj Žižek, ele vai dizer justamente isso, que o cinema ele atua na perversão, porque é como se ele abrisse um espaço para fantasia, ou seja, para a possibilidade de fantasiar aquilo que está interdito na realidade, né? E aí o cinema do Hitchcock é um cinema que vai fazer o tempo todo uso dessas chaves de perversão, que uma chave se chamava de troca das teclas de sensibilidade, né? Então você tem sempre a ideia de que aquela pessoa, né? Assim, isso vai aparecer nos filmes do Hitchcock o tempo todo. Aquela pessoa que você achava que era aquela pessoa não é aquela pessoa, né? Ela é outra. Então, a pessoa comum, que na verdade é um espião, né? O espião, que na verdade era um contra-espião, né? Assim, a mulher que não é a mulher de fato, que é, na verdade, a construção que alguém forjou dela, e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido de que a ficção nos ajuda a olhar para a realidade de maneira mais cética e não tão simplista. É claro que não toda ficção, né? Porque, como vocês colocaram, depende muito da forma. As formas simplistas, né? E a gente tem todo um cinema hollywoodiano que vai trabalhar em prol da ilusão, né? Vai dizer que existe um mundo bom existem pessoas boas e pessoas más, né? E a possibilidade de um mundo bom e um mundo ruim. Deixa eu explorar, tentar fazer
uma elaboração aqui de improviso para aproveitar todas essas ideias, professor. Eu queria voltar no conceito, acho que é pathos matei, né? O É termo isso, pathos patos matei. matem. É, ele vai se referir à experiência, né? Isso. Aí tem duas coisas, assim, que a gente acho que vive um momento que me parece ser o auge da absoluta tecnocracia, que é Uhum, maior que a humanidade já viu, especialmente aí com a inteligência artificial, né? uhum, É a possibilidade absoluta do controle técnico, né, de todos os âmbitos da vida. É, e a ciência e a técnica, ela substitui a experiência pelo experimento, porque ela perfeito, funciona por metodologias buscando o que é verificável. E o que é verificável é o que é verificável, não o que é verdade. perfeito. Verdade é uma coisa, que se verifica é outra coisa. Embora seja científico, né? Embora se possa constatar, o máximo que você pode dizer é constatei, né? Isso, Assim ela acaba meio que induzindo, curiosamente, a ciência acaba induzindo a crença, induzindo os nossos critérios, porque se ela verifica, né? Todo mundo já passou por essa experiência que é triste, né? Você acredita muito numa coisa, você tem até uma certeza subjetiva daquilo, aí alguém vem e prova cientificamente que você está errado. Você sabe que aquilo é certo, mas cientificamente está aqui uma tabela, um cálculo, uma planilha, está aqui, está errado, né? É, como que fica hoje, e aí você colocando também hoje a preponderância das mídias sociais, né, que no lugar do cinema não ajudam a construir essas ficções elucidativas do real, essas ficções que estruturam a verdade, como o Lacan vai dizer, né, que o Alexandre falou, mas que reproduzem ilusões, essas ilusões no sentido de falseamento do real, né? O que que surge desse encontro? De um lado, a ciência desidratando a experiência individual e subjetiva em nome de um experimento técnico, e de outro lado, as redes sociais insuflando a pura ilusão, né? A falsidade no lugar da verdade. O que a gente tem desse encontro, Rogério? Dá para ter alguma esperança? Qual é o lugar da experiência? Existe ainda experiência no mundo possível? olha, pergunta difícil. Primeiro, essa leitura eu acho que é, assim, modelar, assim, eu acho que não tem o que pôr o que tirar. Eu acho que você faz uma leitura aqui crítica muito condizente com a situação que nós vivemos. E aí fica um pouco daquela questão, né, assim, dá para ter esperança, dá para sair, dá para escapar. Esperança é uma colocação minha, não há, né, assim, é, nós saímos daqui morto, né? O final da história é sempre triste, né? Então não há como escapar dessa fatalidade. Mas eu acho que dá para a gente buscar essas experiências, porque o mundo está aí, né? E sempre esteve aí, e ele sempre teve com dificuldades. Eu concordo que é a primeira vez que aparecem essas dificuldades, como você colocou. Mas todas as outras, historicamente, até onde eu consigo alcançar, elas apresentavam também situações muito adversas, né? Então eu acho que o grande desafio da vida é esse mesmo, você aprovar a vida que se tem com todas as questões negativas que são impostas, né? E sobre nós. Eu acho que, assim, de um lado, é verdade, a ciência contribui para o avanço técnico, tecnológico, mas a ciência também possibilita fazer a crítica dessa técnica, dessa tecnologia, e até de encontrar também mecanismos que a coíbam. Então, eu acho que a ciência ainda é um caminho bastante válido para a gente avançar. As redes sociais, me parece que também, como qualquer elemento novo, ela tem uma espécie de. Ela se constitui no começo como uma espécie de terra de ninguém, né? E acho que depois a tendência é começar a ter maior controle. Então, eu não quero ser aqui, digamos assim, desesperançoso, né, em relação a possibilidades de ajustar um pouco melhor esses dois problemas que você correlacionou. Embora vão ser desafios e vão surgir outros problemas que a gente não consegue ainda mensurar, principalmente por conta do desenvolvimento inicial da inteligência artificial, que eu acho que vai trazer uma revolução
mais forte ainda. Mas é um momento histórico interessante, curioso, porque o embate geracional ele se dava geralmente no tempo lento da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Você agora é mais claro e mais basilar no exemplo. Ah, a minha geração, quando enfim, chegou a adolescência, infância e adolescência, o videogame estava lá presente. Então, nós jogávamos videogame. E hoje o videogame não assusta. A geração anterior à minha não joga videogame, raramente. Não entende muito bem de videogame. E a geração nova está totalmente imersa. Então, por exemplo, aquelas ideias assim, as pessoas assistem a muitos jogos de videogame, por isso que elas são violentas. É uma bobagem total, entendeu? A gente ouve isso, às vezes, em lugares que a gente menos espera, mas é uma bobagem total, né? Não há essa relação direta entre a violência da fantasia que você pratica no videogame com a violência real, concreta, né? Vivida no mundo. Talvez até respondendo àquela pergunta anterior, né? Talvez até o século XXI seja o século do videogame como arte, né? Ele tem se desenvolvido muito fortemente e a gente ainda está na década de 20, né? Então não dá para saber ainda muito bem para onde vai, mas do ponto de vista, pelo menos financeiro, os jogos estão consumindo muito mais dinheiro na sua produção e eles têm lucrado muito mais. Para você ter uma ideia, o GTA 6, um simples trailer anunciando que o jogo sairia em 2026, ele bateu o recorde de visualizações em menor tempo no YouTube. Ele foi o vídeo mais, ou seja, ele ultrapassou a Taylor Swift. Não sabia que era dela o recorde, mas ultrapassou. Então me parece que hoje ele tem essa capacidade, por exemplo, de gerar uma ansiedade 2 anos antes de um lançamento. Coisa que um filme, por exemplo, né, dificilmente consegue quando é anunciado ali para uma, 2, 3 semanas. Ah, e aí, só para retomar o raciocínio, a geração dos meus avós, dos meus pais, não jogavam videogame. A minha geração cresceu jogando videogame, pode continuar, pode ter parado, mas as gerações que vieram depois jogam. Então, eu tenho um entendimento diferente. A televisão também, quando se difunde, ela é fragmentada, né? Ela tem o telejornal para o pai de família que chega do trabalho, janta e assiste para saber as notícias do dia. Ele tem a novela para a mulher, dona de casa, que passou o dia em casa, cuidou dos filhos, trabalhou. E aí é o momento que ela tem, digamos assim, para a fantasia, para o, né, a fofoca, o devaneio ali, o que aconteceu, tal. E aí você tem a criança que está assistindo o desenho animado, mediado por uma apresentadora loira, gostosa, né, que provoca ali excitações entre um desenho e outro, e tal. Eu tô sendo aqui caricato, obviamente, mas eu tô falando, por exemplo, da década de 80, na qual eu cresci e que de alguma forma reforçava papéis de gênero, reforçava uma estrutura machista, reforçava uma divisão entre o mundo da infância e o mundo dos adultos. Hoje, se você pegar um celular, todo mundo usa o celular. Criança, adulto, e o uso do celular, ele não tem nenhuma instância coletiva. Ele não é visto pela família, ele é de uso individual. Eu pego o meu celular, eu tenho a minha tela, eu tenho os meus aplicativos, eu tenho a minha conta, eu tenho o que eu vejo. E isso acontece com as crianças também. E é muito difícil você saber o que as crianças estão vendo. Então era possível você ver a criança assistindo o programa infantil e ver o que ela via. O videogame você ainda vê, né? Se você acompanha o jogo que ela tá jogando, você vê o que ela está jogando. O celular é muito, muito difícil. E aí você não tem, por exemplo, uma dimensão crítica desse uso. Ele é um uso deliberado. E isso tem causado vários problemas, assim, transtorno de ansiedade em criança, porque vê coisas que não deveria ver, é, perde sono, tem pesadelo, são expostas à pornografia numa idade
muito anterior à própria puberdade, ou seja, sem um acompanhamento dos hormônios corporais correlacionados ao desenvolvimento da sexualidade, e muitas vezes, né, de maneira deturpada. Você tem um apagamento do que seria aquela conquista, vamos dizer assim, que vem do Rousseau, né, que é a ideia de que a criança deve ser preservada do mundo dos adultos para poder se desenvolver a tal ponto, né, de ser inserida nesse mundo. A criança com celular hoje já está inserida no mundo dos adultos, né? Ela tem Uhum. conta no Instagram, né? É, então assim, não há a real dimensão do impacto dessas tecnologias na vida das pessoas. No meu modo de entender, é a mesma coisa que aconteceu com o cigarro na década de 40, 50 e 60. Todo mundo fumava dois, três maços por dia. Existia o cigarrinho da Pan, que era para você já aprender com 6, 7 anos a segurar o cigarro. As pessoas começavam a fumar com 12, 13 anos, e morriam de câncer por conta do cigarro, tinham problemas de saúde, efizema pulmonar, etc, etc, além de uma qualidade de vida, né, que decai em virtude disso. Isso só foi percebido muito depois, principalmente porque a indústria também estava interessada em vender. E aí tinha as notícias que diziam que era mentira, que o cigarro causasse câncer, coisas do gênero. Hoje, o cigarro não é proibido, mas ele é controlado, né? E aí você tem, por exemplo, a dificuldade quando surgem os vapes, né? Os vapes, enfim, os pendrives aí que é eletrônicos e tal, que o Uhum. pessoal fuma. Mas é a mesma coisa em relação, por exemplo, às bets, em relação às redes sociais, em relação ao uso do celular. Eu acho que é bem provável que a gente vá caminhando para uma geração que vai conseguir mapear cientificamente quais são esses males e como criar mecanismos de controle. Então, hoje você já tem no próprio celular algo que te diga se você usou o tempo demais, se você usou, né, assim, mais tempo do que na semana passada ou não. É fácil você limitar a bet, não precisa, nem precisa nem proibir as apostas, você limita a quantidade, né? Assim como você limita transações, empréstimos, etc. Eu não posso ir no banco e pegar 1 milhão de emprestado, entendeu? Então, assim, por que que eu posso jogar 1 milhão na bet, né? É, tem apostas que são limitadas, os próprios sites limitam a aposta. Se você ganhar demais, ele barra seu limite de Uhum. aposta. Ou seja, se ele barra para você não ganhar muito, né? Ou seja, para ele não perder muito, né? Se ele barra para você não ganhar muito, por que que não pode barrar para você não gastar tanto? Então, há Uhum. mecanismos que podem ser desenvolvidos. E eu acho, estou dizendo isso porque assim, eu acho que não tem mais como dar um passo atrás. Eu acho que a inteligência artificial ela vem e ela vai ocupar esse espaço que você falou, viu, Gustavo? Porque ela vai, de alguma maneira, me dizer quem eu sou de uma forma que eu mesmo sou incapaz de dizer. Por exemplo, eu vou dormir com um relógio e aí de manhã eu vou receber um relatório dizendo que eu estou muito preocupado, que eu estou estressado e que eu não deveria me preocupar tanto, principalmente na hora antes de dormir. E aí ele vai, por exemplo, sugerir que eu ouça determinada música 10 minutos antes de dormir. Estou chutando aqui. Mas ele vai monitorar, por exemplo, a minha condição física e vai dizer o seguinte: olha, você está se alimentando mal, você precisa comer e tal. Que tal fazer aqui? Aí ele dá uma receita para mim, né? E aí ele diz assim: você quer que eu compre para você no mercado? Eu digo assim: ah, boa, compre para mim os ingredientes, eu vou fazer essa comida. Ou você prefere que eu peça já diretamente no aplicativo para entregar daqui a 1 hora? Né? A inteligência artificial vai fazer isso, ou seja, ela vai dominar a nossa vida. Vai ceifar vários postos de emprego e a questão de como nós vamos lidar com isso é uma grande incógnita, né? E aí eu acho que eu fui longo demais aqui na minha resposta, mas eu quis concordar com você. De um lado, você tem o avanço da tecnologia, que me parece inevitável, a não ser que tenha um colapso, e aí regrida, mas em princípio a gente vai para esse nível próximo da IA. Isso vai tornar as pessoas mais imbecilizadas do que elas já são, mais infantilizadas do que elas já são, baixíssima resiliência, capacidade quase zero para lidar com frustrações, dificuldade enorme de tomar decisões mais difíceis.
e, consecutivamente, uma fragilidade maior em relação à vida. E aí a gente vem com a nossa filosofia, né, dizendo assim, não, você precisa lidar justamente com a crueza da realidade, você deve afirmar a vida apesar das suas dificuldades e viver é viver o que é efêmero, aquilo que é dado ao acaso e de maneira intensa, né? Porque, de certa maneira, a gente não está lutando contra a morte, a gente está fazendo festa diante da morte, já que a morte é inevitável e como eu não quero me entregar a ela, eu festejo aquilo que é a vida, né? Uhum. Enquanto a morte não vem. Então é mais ou menos isso, assim, uma possibilidade de reação filosófica, mas que infelizmente, no meu modo de ver, não passa mais por instâncias coletivas, já que o nível coletivo foi completamente colonizado pela tecnologia, pelas redes sociais, ou seja, pelas várias formas de ilusão. Uhum. Professor, a gente está já no nosso tempo aqui encerrando, e eu não queria deixar o senhor aí sem fazer uma. Não queria deixar vocês sem fazer uma recomendação de um filme para a gente assistir. Que pergunta mais difícil. Às vezes me colocar. Até agora estava fácil, a discussão estava boa. Agora, Essa é a mais Um, difícil. o pior é que eu Só um, pedi né? um, né? Se fosse 10, estava fácil. exatamente, exatamente. Não, Você podem ser pediu vários um. também. Se for, não, mas eu vou pensar aqui num filme que tem a ver com o que a gente colocou. É, Pode ser dois, né, João? Três, um para cada um. Isso. Isso, três. Três é bom. é, eu diria o seguinte, olha, um filme bem interessante para entender essa minha perspectiva final aqui de Festa Diante da Morte é um filme chamado Luck. Luck, Lucky, que seria como o sortudo, né? É um personagem de um senhor, né, de 90 e poucos anos que é, desmaia. E aí ele vai ao médico, faz vários exames, enfim, ele gosta de fumar, faz exercício físico, ele tem todo, vai ao bar, enfim, tem toda a vida regrada ali e tal, uma vida simples, mas bastante regrada. E ele vai ao médico, e aí o médico diz assim: Olha, você não tem nada. Ele diz, mas eu desmaiei, tá? Ele falou assim, não, você está gozando de perfeita saúde. Mas, claro, você pode morrer a qualquer momento. Isso lança para ele uma perspectiva muito interessante, né? Assim, né? Porque para a gente é evidente que ele vai morrer a qualquer momento, né? Ele tem mais de 90 anos, enfim. Mas ele não tem nenhum Para problema de ele, não. saúde, nada. Ele tem nenhum problema de saúde. Nada. E aí eu não vou contar o resto do filme, vocês vão lá e assistam. Porque ele vai fazer uma meditação sobre o que é a vida, o que é o universo, enfim. E aí ele dá uma resposta muito bonita lá no final, que eu não vou contar. Um outro filme que eu acho que é muito bacana de ver é um filme chamado Patterson, um filme do Jim Jarmusch, filme muito bacana, porque com Adam Driver, é um filme muito bacana porque ele vai acompanhar a vida de um motorista de ônibus que colhe do seu cotidiano elementos para escrever os seus poemas. E aí ele tem uma visão poética da vida, né? E aí vai mostrando isso. Tem a relação dele com a esposa, que é muito bacana. Ela também é uma espécie de artista naif, assim, ela é completamente ingênua, mas tem um olhar estético pro mundo. E aí eu acho que é um filme que ajuda a entender esse estado poético que a estética pode proporcionar e que, segundo Nietzsche, justificava a existência. Então, se de alguma forma vocês dizerem assim, defenda aí racionalmente a existência humana e a vida e etc., eu não tenho razões para apresentar. Eu acho que não há razão, não vejo nenhuma. Mas se você dizer, então, como justificar a condição humana, é pela estética. Ou seja, nós estamos aqui, esse momento é um momento, para mim, aqui vivido com intensidade. Estou adorando conversar com vocês e justifica estar vivo para a gente estar fazendo isso aqui. E eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, se elas resistiram até aqui,
O que eu acho difícil, não por culpa do podcast de vocês, que é ótimo, mas por conta, enfim, do meu papo mesmo. Mas caras vão dizer assim: olha, legal, isso pode não ter mudado absolutamente nada na minha vida, mas foram momentos, enfim, né, que me deram prazer de ser vivido, né? Então, eu estou defendendo aqui uma visão hedonista mesmo da vida. Eu acho que a gente pode obter Estamos de pequenos acordo. prazeres. A gente pode obter pequenos É, prazeres, eles nos deixam bem. E acho que enquanto a gente puder viver isso, a gente vai fazer, é festa, está de festa, é exceção, né? Assim, hoje não é um dia igual o de ontem, hoje é um dia único. Eu nunca vivi esse dia, estou vivendo ele. Ainda que eu vá dar aula, que seja algo que eu fiz 15, que eu faço, por exemplo, há 15 anos na USP, né? Fora outros espaços, né? Então, hoje, embora alguém possa dizer assim, mas é um dia como outro qualquer, você vai dar mais uma aula nesses últimos. Não, não é não. Vou dar uma aula que eu nunca dei, né? Nesses últimos 15 anos, ela é única, é um momento inédito e eu estou revestido, né, de vontade de fazer isso. Então, é isso que intensifica a vida. Então, acho que esses Estar dois aberto à filmes, experiência, eu acho, né, professor? Estar aberto à isso, experiência, né? está aberto à experiência. Acho que a docência nos ensina muito isso, que eu sou professor também, e a gente sabe que tem aquela diferença do professor que diz que tem 30 anos de carreira e de experiência, mas na verdade ele tem um. Que no primeiro Isso, ano ele realmente experienciou, nos outros 29 ele só repetiu o que ele sabia. A gente vê muito perfeito. claramente isso, né? A experiência, acho que para você realmente ter experiência, nesse sentido, é o caso de sabedoria, de um certo acúmulo, você tem que estar aberto ao ineditismo. Porque a experiência Isso, ela é sempre inédita, né? Senão não é experiência, porque ela não é isso. transformativa daí, né? Exato. E o terceiro filme, que vocês pediram três, eu vou falar um que eu acabei de assistir. Um Boa. filme que, enfim, é muito recente, chama Here. Eu vou até pegar aqui eu não estava preparado, né, para esse momento. Vou pegar o nome aqui do diretor do filme, enfim, para poder passar direitinho. É, Retomando porque Lucky, é do John Carroll Lynch, John Carroll o Lynch, diretor, né? exatamente. E O e David tem a Lynch presença até. do. É, Desculpa, eu eu ia dizer vi que exatamente o. isso. Isso, eu vi que o David Lynch participa como ator, né? Isso, é muito curioso, porque o Carroll Lynch não é parente do David Lynch. Ah, não! Não, não é parente. O Carroll Lynch é ator e ele Aham. faz esse filme como diretor. E o David Lynch, que é o diretor, faz o filme como ator. E, Ele é aliás, o tem um ator. papel interessantíssimo, com uma fala é, brilhante, né? E esse outro filme que eu queria recomendar para vocês é um filme chamado Here. É um filme do Bas DeVos, escreve Bas, Devos, né? Bas DeVos é um filme belga. E se vocês jogarem lá no IMDb, eu sempre recomendo o IMDb, porque o IMDb é um banco de dados, é o mais completo que tem para Uhum. cinema. Ele traz ali diretor, atores e tal. E o que é brilhante assim, desse filme? Ele vai contando a história de um jovem ali que está como imigrante no país, e aí ele vai voltar para casa, e aí o acaso se abre a ele. É o que o Gustavo terminou de dizer agora, de maneira tão bela. O acaso se abre para ele, e as coisas, digamos assim, são experimentadas por ele, porque ele se dá esse direito. E o filme é muito sensorial. Quem for assistir, não tenha pressa e observe os detalhes, veja como a natureza é mostrada, como os sons comparecem, como há todo um investimento nessa sensação. Então, tem filmes que te colocam num estado poético, né? Como dizia Merleau-Ponty, eles te colocam num estado poético que você sai de modo diferente daquele que você entrou. Então, você consegue olhar, né, para a realidade de maneira mais concreta. Então, eu diria esses três filmes, e a guisa de síntese, assim, eu diria o seguinte: não imagine que o cinema é educativo porque você vai assistir um filme e vai aprender uma coisa que você não sabia antes dele. Não, mas ele se dá justamente por acúmulos de experiências, desde que você esteja aberto a ser tocado por elas, né? E a transformação que o cinema vai operar, ela é muito lenta, ela é da mesma velocidade com que crescem as unhas. Você não vê, você não vê. E quando você menos se dá conta, a unha cresceu.
e está na hora de cortar. E é a mesma coisa, você passa um tempo na sua vida e de repente você para e se dá conta de que você pensa diferente do que você pensava antes. E se você diz assim, qual foi o evento que fez com que eu mudasse a minha forma de pensar? Nenhum, nenhum. É justamente patematos, ou seja, o modo como a experiência vai nos fazendo olhar de modo diferente, né? Vai nos ensinando a desver o mundo da forma como a gente, de alguma forma, da forma como a gente aprendeu a ver, né? Eu digo isso porque, por exemplo, a minha geração, anos 80 assim, o mundo era muito machista mesmo. Tinha muitas coisas legais, assim, mas nós recebemos uma educação com uma pressão e uma opressão muito grande para ser machista. Eu recebi a educação para ser machista. E para mim me incomodou demais na época. E eu fico muito feliz que o mundo tenha mudado e que hoje a gente possa sabe assim, dispor de outras formas de relação. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o audiovisual na televisão ajudou a essa mudança, o cinema, etc, etc. A tal ponto que os Trapalhões, que era um programa humorístico que passava às 7 horas da noite de um domingo, ele era adorado pelas crianças, hoje ele seria inadmissível, né? Porque o discurso dele ficou completamente datado e sem representar a diversidade de hoje. Então, só para não parecer também assim que a gente está dizendo assim, o mundo hoje está pior, tal. Em alguns aspectos, né, tá mais difícil, mas em outros a gente evoluiu também, a gente avançou, a gente conseguiu ter maior pluralidade no campo da música, por exemplo, no próprio campo do cinema, porque hoje se fala muito, e esse aspecto negativo é problemático mesmo. As pessoas não têm mais ido ao cinema, né? Primeiro o cinema deixou de existir na rua, depois ele foi todo para o shopping, mas mesmo o cinema de shopping não tem sido frequentado. E aí as pessoas dizem assim, as pessoas não estão indo mais ver filme ao cinema. É verdade. Mas estão encontrando mecanismos de ver filme, e hoje a gente tem acesso a uma diversidade muito maior de filme. A gente não é mais obrigado a assistir somente aquilo que a grande indústria nos empurra. Na música, idem, o streaming fez com que a gente tivesse acesso a um preço baixo. Quando eu digo preço baixo, assim, hoje, você ser assinante de um stream é equivalente a comprar um CD ou um álbum em outras épocas, né? Assim, na minha família, eu só podia comprar um disco por mês, no máximo. Então, assim, você imagina num ano você só poder ter 12 álbuns, quando, com sorte, assim, com muita sorte. Então, você tinha que combinar com seus colegas, porque você comprava um, seu colega comprava outro, e você gravava uma fita cassete para poder ouvir. É, o que tinha de música na rádio eram aqueles dials só que disponibilizavam, o que tinha na TV é o que se via na TV. Para ouvir, por exemplo, eu sempre gostei muito de The Doors, né? Para eu conseguir um álbum do The Doors era muito difícil. Eu ia ouvir no Centro Cultural Vergueiro, pegava fila, esperava, botava o fone, aí eu ouvia o A álbum gente ia na casa de quem tinha o álbum para ouvir na casa do na amigo, né? casa de quem tinha, juntava dinheiro. E aí depois, mesmo juntando dinheiro, você não conseguia encontrar. Por exemplo, eu queria comprar o álbum um, não existia em lugar nenhum. Eu tive que me contentar com o quinto, né? O quinto álbum deles, o Morrison Hotel, porque foi aquele que eu consegui encontrar no Museu do Disco, que tinha esse nome justamente porque ele já era especializado em ter álbuns que não eram aqueles que estavam tocando na moda, né? No momento, Uhum, tá? Naquele período. Então, só uhum. para dar esse exemplo, né, que muitas vezes a gente sabe que as pessoas que estão ouvindo aqui são de várias gerações, né, mas dá um exemplo de como hoje, por exemplo, o jovem pode ouvir a música que ele quiser e mais de um tipo de música, sem necessariamente ficar, né, assim, cercado por essas imposições. Mas é isso, queria agradecer. Pode crer, Eu Uma injeção de vitalidade, Rogério. Foi maravilhoso. é muito verdade. gostoso estar aqui com Quem vocês. agradece a gente, brigadíssimo. Eu queria fazer o jabá do podcast Três Caras e um Livro. Tenho Opa, certeza que o agradeço. pessoal está ouvindo, começou e continua ouvindo até agora. Então aproveite e continue ouvindo o professor Rogério de Almeida no podcast. O nome do canal também é Três Caras e um Livro, né? É isso mesmo, Rogério? Três Caras no Livro. Eu, professor Marcos Pagotto Eusébio, e professor Rony Menezes,
Nós fazemos ali um bate-papo sobre literatura e nós acabamos de lançar o quarto episódio. Opa. E a cada 15 dias, né, nós teremos um episódio novo até completar essa primeira temporada aí com 10 episódios. Então estão convidadíssimos. Eu agradeço a oportunidade de poder falar desse trabalho também. Pô, que massa, a gente que agradece. Ouçam lá, gente, ouvir é muito bom, muito divertido e erudito também, né? Vocês conseguem conciliar uma erudição, que não dá para não ter, por quem fala, né? Mas é também muito divertido de ouvir. Achei muito bom. E tem um Ah, que bom. evento que vai acontecer para quem estiver em São Paulo, que chama a Trama das Ficções, que vai ser agora dia 27 de 7, setembro. sexta-feira. Sexta, das 2 às 5h30, tá no auditório da FEUSP, aqui fica no Butantã, né? Mas também vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Então Isso, vocês eu queria podem deixar. entrar. Diga, professor, desculpa. Não, 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 é isso mesmo. Eu queria deixar esse aviso, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar ouvindo a gente e dizer assim, mas eu não posso nesse Não é de horário São das Paulo, é. 2. Ou então assim, eu não, eu tô ouvindo o podcast hoje e já passou. Não, entra no YouTube, vai lá no Fica canal lá, da é. Faculdade de Educação, FEUSP, né? E estará lá gravado à disposição com, enfim, convidados muito bacanas para discutir justamente as tramas da ficção. Entre eles também vai estar o Marcos Beccari, né? Que eu tenho que agradecer por muitas outras coisas, além de ser meu orientador, foi quem me apresentou também, o professor Rogério, já há um tempo, né? E acabou indiretamente facultando aqui nossa entrevista de hoje, que foi maravilhosa. Muitíssimo obrigado, Rogério, pela disponibilidade, pela generosidade de falar tudo isso para gente. E é isso daí. Muito obrigado Eu que mesmo e é agradeço. nóis. Ter interlocutores, enfim, tão inteligentes e agradáveis como vocês, faz com que a conversa não tenha fim. Eu, por mim, continuava aqui e já me coloco à disposição. Quando vocês quiserem, pode convidar que eu volto. Maravilha. Vamos Maravilha. marcar já. Vamos fazer um Curti. episódio do Oscar, assim, aquele programa de Ah, boa. TV, não? Aquele programa, Ótimo. comentário ao vivo. Mas vamos comentar só os que não ganharam o Oscar, porque eu nunca Isso. concordo. Pois é, a gente discute isso. Vamos lá, eu topo. Beleza. Mas Obrigado, valeu professor. então. Até Valeu, mais, Obrigado, tchau, gente. tchau. professor. Tchau, tchau. Abraços, ouvintas, brigadão pelo privilégio. Vou liberar o professor Rogério, que eu sei que ele tem aulas, outros compromissos mais importantes que está aqui com a gente, né? Brigadão de novo, tá, De maneira professor? alguma. E eu quero Prazer. fazer um longo jabá aí para nossos ouvintes, porque tenho que fazer. Você sabe que eu estou na campanha justamente para me mudar aqui de Porto Alegre para São Paulo para fazer a parte presencial do mestrado. Estou fazendo uma campanha financeira aí, dando todos os cursos que eu posso ainda aqui em Porto Alegre. Então, aí, para quem está em Porto Alegre, tem os cursos presenciais Técnicas Especiais de Desenho, que vai ser dia 29 de setembro e dia 5 de outubro. Tem duas turmas, tá? O local vai ser no Ateliê Homo Habilis, aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Outro curso presencial é o Retrato, Desenho e Modelagem, que eu vou dar com o artista Fernando Poletti. É um artista de Belo Horizonte, um escultor, um grande escultor. Vem para cá para a gente ministrar nos dias 29, 30 e 1º de dezembro. Então, 29 de 11, 30 de 11 e 1º de 12, aqui em Porto Alegre, no Ateliê Kátia Chames. E a minha despedida de Porto Alegre, quem ainda quiser ainda ter uma última vez aí para me ver, para bater um papo, para se despedir, vai ser no Instituto Estadual do Livro, um evento presencial no dia 7 de dezembro, tá? É isso daí. Vou nas minhas redes sociais, tudo isso vai estar melhor divulgado, com detalhes. Por favor, apareçam lá. Beleza? É isso aí, então. Obrigado e adeus. Falou, pessoal. Até mais.